Olá, queridos alunos e amigos. Eu sou o pastor André Forseto, da Primeira Igreja Batista de Santo André. Essa é a nossa escola bíblica dominical e a nossa classe de adoração, onde nós já terminamos nosso material formal de estudo, né? Temos iniciado esse material Adoração, da editora Shed Publicações, como aulas bônus. Então essa aqui é a nossa segunda aula bônus da disciplina e estamos terminando antes dos outros, né, das outras classes, porque a nossa classe começou no meio do semestre passado, né? Então no quarto bimestre que a gente teve início, por isso ficou um pouquinho defasado aí, né? Mas está valendo, né? Obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco, né, assistindo nossas aulas, participando. Isso é muito gostoso. Nada como estarmos juntos, mas enfim, é o que temos para o momento, né? E vamos aqui em frente. A lição de hoje, vamos ler um trecho da Bíblia que se encontra em Êxodo, capítulo 24, versículo 1 até o 11. Tá? Já deixei aberto dessa vez, né? Na aula passada fiquei procurando, agora está mais fácil. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 24. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo todo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns dos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós o faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos subiram o monte, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Por que nos reunimos para adorar a Deus? Nossos rituais rotineiros têm alguma importância no culto, além do costume formal? Há para nós uma lição na adoração coletiva através do encontro de Moisés e dos anciões com Deus no Monte Sinai. Às vezes a gente se pega ou se prende a formalismos diante de Deus e algumas vezes começamos a questionar: por que sempre o culto ao domingo? Não podemos ir no sábado e ter um domingo livre? Ou por que tem que ser de manhã, ou por que tem que ser à tarde, ou por que o culto tem que ter 2 horas, ou 1h30, ou 3? Por quê? Né? É interessante que a gente tem, né, hábitos a serem mantidos quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa. Quando a minha mãe era viva, eu tinha o costume de todo domingo ir na casa dela, ficar um pouquinho que fosse, mas muitas vezes almoçávamos na casa dela, ou muitas vezes íamos até a casa dela no domingo após o culto para tomar um lanche, para ter um tempo para conversar, para nos vermos, né? E essa regularidade de encontro, essa regularidade formal é importante num relacionamento.
onde você determina, não, eu quero gastar tempo com essa pessoa, eu preciso reservar um tempo para estar com essa pessoa e me relacionar e conversar e desenvolver amor, né? Porque nosso Deus é um Deus de amor. É interessante que Deus faz aqui esse trecho, né, nos conta de uma celebração de uma aliança. Então, através de tudo isso que aconteceu aqui nesse texto, a gente vê uma celebração, a celebração da aliança, e a gente vê ações de Deus e a gente vê ações do povo, né? Quais são as ações de Deus, né? Primeiro, ele deu os mandamentos para o povo. Então ele fala ao povo, ele dá instruções ao povo, né? Ele não deixa as pessoas falando assim, me serve de qualquer jeito, tá bom. Não, olha, faz assim, faz assado, separa, sacrifica, purifica, santifica, né? Então Deus deu todas as instruções necessárias. A ação de Deus também é que quando o povo sacrificava, lembrando que isso era um costume do Velho Testamento, então matar um animal, um cabrito ou um boi, né, um novilho, diante do Senhor, aquela carne, uma parte da carne era queimada, a gordura era queimada, as entranhas do animal era queimado, a carne muitas vezes ia para o sacerdote, como sustento do sacerdote, mas aquilo era um sacrifício diante de Deus, né? Por isso então a morte desse animal chamava-se sacrifício, ou holocausto também era chamado, né? Então você vê a ação de Deus recebendo esse sacrifício para Ele, né? Se agradando daqueles sacrifícios. E depois você vê a ação de Deus no versículo 9 até o 11, da presença dEle, né? Ele permitiu que o Moisés, Arão, os filhos de Arão e os 70 anciões estivessem lá, anciãos, né? Estivessem lá no monte, e ele se apresentou, ele apareceu diante deles, né? Então ele manifestou a sua presença nessa celebração de aliança. Por outro lado, você vê a ação do povo, incluindo Moisés e os anciões, né? Os anciãos. Primeiro, uma concordância. Moisés deu as instruções, leu o livro da aliança, e o povo concordou com os mandamentos, o povo concordou com as instruções de Deus. Depois, né, fizeram o altar, construíram o altar, e o altar é um negócio complicado, ele não é assim construído de uma hora para outra, são pedras que eram empilhadas, né? Se você tentou carregar uma pedra, não é uma coisa simples, é diferente de uma geladeira de isopor, ela é pesada, precisa às vezes de 2, 3, 4 pessoas para carregar uma pedra, empilhar, fazer uma coluna e ali sacrificar um animal. Então o povo se envolveu, né, construindo um altar, um ponto de referência para sacrificar a Deus, para adorar a Deus. E depois também, por último, né, então houve antes, durante a aliança e depois da aliança, de Moisés e os anciãos irem até o monte, estar à presença do Senhor e celebrar na presença do Senhor, que foi aquela refeição. Tá? Como essa cena nos recorda a nossa celebração dominical? Porque a gente está falando de algo que aconteceu há milhares de anos atrás. Mas veja só, o crente tem uma aliança com Deus. Quando Deus te salva, você entrega a sua vida a Ele, Ele faz uma aliança contigo. E isso que Jesus fala na ceia do Senhor, essa é a nova aliança no meu sangue. Então, através do sangue de Cristo, nós temos uma aliança com o Senhor. E a gente vai adorar ao Senhor num local separado, num local santo. Vamos ao altar do Senhor para adorá-lo. Muitas vezes falamos, não, a igreja não é o templo, são as pessoas. Sim, é verdade, mas o templo é um local consagrado para adorar ao Senhor. Isso quer dizer que se você consagrar, ou, né, um grupo
de irmãos, uma parte da igreja, né? Uma igreja consagrar um local, aquele local se torna santo ao Senhor. Depois que, né, sair, foi derrubado o prédio, pode acontecer qualquer coisa, inclusive não ser mais nada, né? Pode passar uma estrada, mas naquele momento é um local santo. Então, santo ao Senhor pode ser um belo templo construído com grandes pedras, maravilhoso, mármore para todo quanto é lado, pode ser um salão pequeno e humilde, onde cabe poucas pessoas na periferia da cidade, pode ser uma sala de estar de uma casa consagrada ao Senhor, aquele momento de adoração, de comunhão, pode ser como nos cristãos do passado, foi nas catacumbas, no meio do cemitério, escondido de todos, mas ali reunidos, no meio dos ossos dos corpos enterrados, aquele local era santo, porque a igreja se reunia e Deus estava no meio deles. Também essa celebração nos recorda que a gente tem que buscar nos santificar. O sacrifício, ele tinha duas utilidades, vamos dizer assim. Uma utilidade era de adoração a Deus, de agradecimento a Deus. Outra utilidade era de purificação dos pecados. E esse ensinamento é muito importante para nós. Não vá diante de Deus com a vida torta. Não vá diante de Deus com pecado, com impureza na sua vida. Ah, mas então como eu posso me aproximar de Deus se eu sou pecador? Pois bem, vá. Mas a primeira coisa a fazer num culto, numa adoração ao Senhor, é se purificar, é pedir perdão dos seus pecados, é reconhecer que o Senhor é justo, é eterno, que Ele te ama, e pedir perdão. Se você examina, né, a sua vida e sabe que tem alguma coisa errada, pede perdão ao Senhor, aí sim, com toda a liberdade, adore o Senhor, busque o Senhor, louve o Senhor. E o culto, por fim, é uma celebração a Deus junto com o povo de Deus. O culto, ele muitas vezes, ou a maioria das vezes, não é uma expressão única. Lembra que aqui a gente várias vezes falou, o culto, a adoração ao Senhor, ela pode ser tanto no teu tempo a sós com Deus, quanto no pequeno grupo, quanto na celebração com toda a igreja. Mas tirando esse tempo a sós com Deus, que é importante, você não deve abrir mão dele, mas o culto, a adoração, na maior parte das vezes, ela é coletiva. É uma parte importante da nossa vida como cristãos, a celebração a Deus junto com o povo de Deus. Que é esse momento, né, de refeição, aquele momento de estar junto, né, com a igreja. Então eu quero destacar aqui nessa passagem 3 elementos: palavra, sangue e refeição. Primeira palavra. Deus deu primeiro as instruções, deu primeiro os 10 mandamentos para o povo, depois as instruções para a celebração na aliança, é o que a gente vê aqui no versículo 1 e 2, né? Aí Deus disse a Moisés, olha, subam, façam, se aproximará. Aí Moisés transmitiu as palavras do Senhor, versículo 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, né? E versículo 7, depois pegou o livro da aliança e leu para o povo, né? Então a palavra esteve presente em todos os momentos. Moisés proclamou a palavra e obedeceu a Deus, né? O povo ouviu a palavra e recebeu essa palavra, se comprometeu a obedecer a Deus. Então a gente tira aqui que a palavra de Deus tem um aspecto central na aliança. Formaliza a união, o compromisso entre Deus e as pessoas. O que a gente tem hoje como palavra, a Bíblia, num celular, ou na forma impressa, ou gravada em nossos corações. Ela é central no relacionamento nosso com Deus. É o modo como Deus tem para falar aos nossos corações. Não é o único. Muitas vezes Deus fala através do seu Espírito, através de profetas, através de pessoas, de servos dele, através da natureza, mas a palavra deve ser sempre um elemento central na adoração.
Outro ponto que eu quero destacar, outro elemento, é o sangue. Lembra que quando os israelitas estavam no Egito, estava acontecendo as pragas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10ª praga era a morte dos primogênitos, e Deus manda o quê? Que o povo de Israel passasse nos batentes das portas o sangue de um cordeiro sacrificado. Aí a morte passaria sobre o Egito, e nas batentes das portas, nas casas cujos batentes tivesse aquele sangue, a morte não entraria, seriam poupados os primogênitos, o filho mais velho daquela casa. E nas outras casas, sim, né, que não estivessem debaixo dessa proteção, haveria a morte. O sangue, meus irmãos, era para trazer livramento, era para trazer salvação lá no Egito. E aqui o povo recebe a aspersão de sangue. Moisés pegou, versículo 6, né, metade do sangue e aspergiu sobre as pessoas, né? Versículo 8, desculpa, né? Moisés pegou aquele sangue e aspergiu sobre o povo. Estamos falando aqui de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Então, dá um pouquinho, dá uma gotinha, coisa assim para cada um, né? Mas o significado é: Deus estava purificando o povo, Deus estava santificando o povo através do sangue. E aí a gente encontra um paralelo muito bonito no Novo Testamento, quando Paulo ensina em 1 Coríntios 11, 28, que primeiro vem o conserto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois vem a celebração. Aí coma e beba desse, né, coma desse pão e beba desse cálice. Então, primeiro, Deus te lava no sangue de Cristo. Aí, na sequência, você celebra na presença dele. Você desfruta da presença do Senhor, porque não é a tua justiça, mas é o perdão e a purificação que Deus colocou na sua vida. O terceiro elemento é a refeição. Eu costumo brincar que todo gordo gosta de falar de refeição, né? Então esse muitas vezes é meu caso. Poxa, né? Mas é um costume no Oriente Médio, aliás em muitos países, é um costume cultural de haver momentos de celebração com refeição. Aqui, inclusive, né, é interessante que quase todo pequeno grupo, depois da reunião, tem um momento de comer. Né? A refeição comunitária, ela tem um sentido de culto, pela celebração da fraternidade e da alegria de estar junto com Deus e com o povo santo. E foi isso que aconteceu, né, quando Moisés, aquela turma toda, né, os 70 anciãos, subiram ao monte, né, eles viram Deus, comeram e beberam. E é interessante essa celebração, né, porque Deus estava presente nessa celebração. Há muitos deuses, entre aspas, por aí, que são deuses que querem ser temidos. Olha, se você não me adorar, vai acontecer isso de ruim com você. Mas o nosso Deus, nosso Senhor, é um Deus de comunhão, é um Deus de amor e de relacionamento. E Ele quer ter isso com você, quer ter isso na sua vida. Então há 3 lições importantes aqui. Primeiro, a palavra tem que ser central em toda a celebração. Segundo, a purificação vem primeiro do que a celebração. O culto ele é prestado pelo crente. Mas a natureza louva, Senhor, sim. Mas para os seres humanos, o culto é prestado pelo crente. Aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse sim presta um culto ao Senhor. E como crente, a primeira coisa que o crente em Deus faz é se purificar, se santificar, para estar limpo e não ter impedimento nenhum, para estar junto com esse Senhor maravilhoso. E, por fim, a lição aqui, que a celebração e a comunhão são igualmente cultos ao Senhor. Se você tem o hábito de, logo que acaba o culto, a celebração da igreja, ir embora rapidamente, você está fazendo meio culto ao Senhor. Me desculpe dizer isso.
Porque parte do culto é estar lá, louvar, ouvir a palavra, fazer as orações. Outra parte do culto é celebrar a comunhão com o corpo de Cristo. Algumas vezes eu digo assim, já disse isso, né? E repito agora aqui. Você não pode amar uma pessoa, ou nunca vi alguém amar uma pessoa apenas a cabeça. Ah, sua cabeça é maravilhosa, seus cabelos são lindos, seus olhos são apaixonantes, e o resto do corpo não quero nem saber. Não, você gosta, você ama a pessoa por inteiro. É a cabeça, é o rosto, é o corpo, as pernas, né, a barriga, o que mais for, mas você ama a pessoa por inteiro. Então como que você pode amar a Cristo, que é a cabeça, e não amar o corpo de Cristo, que é a igreja? Você percebe essa dimensão da adoração, que é desenvolver a comunhão? Então não perca isso. Eu quero encerrar aqui dizendo que um relacionamento relevante, seja entre você e seus pais, ou entre namorados, né? Ações tomadas regularmente para afirmar, confirmar, fortalecer esse relacionamento. Entre essas ações temos os momentos passados juntos, como almoço aos domingos, ver um filme no sábado. A celebração e a comunhão dominical funcionam do mesmo modo, ao termos um encontro regular de celebração e comunhão com Deus e com o povo de Deus. Deus te abençoe, espero vê-lo logo em breve, né, passar esse momento, essa luta toda, essa pandemia, e eu quero finalizar aqui, rendendo homenagem a um grande homem de Deus que perdemos, infelizmente, essa semana, ao missionário Pereira, e que era um exemplo para nós de dedicação, de servo de Deus, de desejo de servir ao Senhor, de usar algo tão inusitado como a capoeira para compartilhar a palavra de Deus, e trouxe vidas diante do Senhor através do esporte. Então quero render aqui uma homenagem a ele, que nos deixou nessa segunda-feira passada. Ele está melhor que nós, porque ele está na presença do Pai, onde um dia nós também estaremos. Deus seja louvado em todas as coisas. Um grande abraço e espero ver você em breve.